Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O Supremo Tribunal Federal divulgou hoje as explicações dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Foi sobre a gravação que eles entregaram à Procuradoria-Geral da República e que acabou levando à prisão deles. No depoimento de Joesley Batista na quinta-feira, os procuradores perguntaram muito sobre a atuação do ex-procurador Marcelo Miller, citado na conversa gravada entre o empresário e o executivo da JF, Ricardo Saldi. Joesley contou que o primeiro contato com Miller foi feito no fim de fevereiro ou começo de março por meio do advogado da empresa, Francisco de Assis e Silva. Joesley disse que nesse primeiro contato não falou de colaboração premiada, mas nos outros sim. Joesley disse que os outros encontros em março com Marcelo Miller foram na empresa, a JBS, e que Miller se apresentava como ex-procurador do Rio de Janeiro. Joesley disse que conversou com Marcelo Miller sobre colaboração premiada, como se faz, o procedimento, se funciona ou não, e que Marcelo Miller dizia que tinha saído do Ministério Público Federal e em um mês iria para um escritório grande, que Marcelo Miller dava orientações abstratas sobre colaboração e crimes, tendo servido para entender o processo de colaboração premiada. Já o executivo da JF, Ricardo Saldi, disse no depoimento que o primeiro encontro com Marcelo Miller foi no dia 8 de março. Nessa data, Miller tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado. Saldi contou que teve dificuldades em fazer os anexos da delação e que por isso procurou novamente Marcelo Miller, que disse que ajudaria, embora não pudesse instruí-lo, que escrevia os anexos e Marcelo Miller passava os olhos, e dizia Francisco de Assis e Silva para analisar o que tinha ou não ato de ofício. Já Joesley disse que nunca recebeu orientação de Marcelo Miller sobre a elaboração dos anexos da colaboração, nem sobre a produção de uma prova específica, e que Marcelo Miller nunca o orientou a gravar alguém para fins de colaboração premiada, nem o presidente Michel Temer. Também disse que nunca pagou nada diretamente a Marcelo Miller. Joesley disse ainda que Marcelo Miller jamais vendeu facilidades por ser do MPF, que Marcelo Miller, inclusive, se referia a algumas pessoas da PGR como ex-colegas, jamais como pessoas que poderiam facilitar alguma coisa. Sobre a suposta conversa com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mencionada no áudio, Joesley disse que nunca esteve com ele, nem em lugar público, de modo que não sabe qual é esse contexto. E que nessa data da gravação, que foi a da Operação Carne Fraca, no dia 17 de março, estava no meio da predisposição de colaborador, que assim estava inseguro sobre colaborar. Joesley disse que as menções a Rodrigo Janot são, na verdade, à PGR e ao MPF, e que nunca nem tentou falar com Rodrigo Janot. Joesley disse também que nunca viu mensagens de Rodrigo Janot a Marcelo Miller e que, para ele, Marcelo Miller estava voluntariamente prestando as informações sem nenhum contrato ou pagamento no período de férias entre a saída do MPF e o início do trabalho no escritório de advocacia, que chegou a perguntar a Marcelo Miller se poderiam conversar pelo fato de este ser ex-procurador, se não haveria problema, que sempre teve Marcelo Miller como ex-procurador e que pode assegurar que não teve nenhum benefício nem acerto com Marcelo Miller. Sobre o trecho da gravação em que Joesley disse "nós sabemos que não vamos ser presos", ele explicou que era uma espécie de mantra que repetia para passar credibilidade à família e à equipe dele, e negou que tivesse conseguido algum acerto ilícito para não ser preso. Disse, inclusive, que sabia que poderia ser preso a qualquer momento. Joesley contou que a gravação dele com Ricardo Saldi foi feita por engano. Disse que não gravou Marcelo Miller em nenhuma oportunidade, que acha que não gravou os encontros na PGR, que não entregou nada que não tinha crime, mas admitiu que tem outras gravações ainda não entregues. Uma dessas gravações é com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Joesley disse, no entanto, que esse material hoje está fora do Brasil porque apenas ele manuseia, que gravou até encontros com amigos e que não sabe a quantidade de áudios que tem, e que a avaliação sobre os áudios serem ou não prova de crime foi apenas dele, Joesley. Sobre a gravação com José Eduardo Cardoso, Joesley disse que não tem nenhum crime.
Joesley afirmou que a conversa com Cardoso envolveu a Lava Jato, mas não tinha nada de errado, segundo ele, que queria saber como estava andando a operação, a fim de saber se tinha solução para ele fora da colaboração. Joesley também contou que a menção à palavra escritório na gravação é o escritório de advocacia de Marco Aurélio Carvalho, sócio de José Eduardo Cardoso, que emitia mensalmente notas de R$70 mil ou R$80 mil para contratos fictícios e que parte desse dinheiro iria, segundo Marco Aurélio, para José Eduardo Cardoso. E que esse contrato fictício era para manter boa relação com José Eduardo Cardoso, que Marco Aurélio dizia que o dinheiro chegava a Cardoso, que tratava muito bem Joesley, mas, no entanto, Joesley disse que nunca perguntou se o dinheiro chegava. Joesley contou também que os políticos com os quais mais falou sobre tudo o que acontecia com a empresa no âmbito da Operação Lava Jato durante os últimos 3 anos foram o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, e o presidente Michel Temer. Joesley admitiu que durante a Lava Jato, até decidir por colaborar, tratou com vários políticos sobre como parar a operação. As explicações de Joesley e outros colaboradores sobre a gravação não convenceram os procuradores, que consideraram os fatos graves e afirmam que Joesley e Saldi foram confusos e evasivos quando tiveram que dar explicações à Procuradoria. Esses depoimentos e as provas encontradas pela Polícia Federal nas buscas de hoje ajudarão Janot a decidir se o acordo da JF será mantido ou se os delatores perderão os benefícios. A defesa de Ricardo Saldi e de Joesley Batista voltou a dizer que os delatores não mentiram nem omitiram informações no processo, que estão cumprindo o acordo e que mantêm total interesse em contribuir com a justiça. O ex-ministro José Eduardo Cardoso disse que o escritório de advocacia dele foi procurado pela JBS em março deste ano, 8 meses depois que saiu do governo, e que participou de um jantar na casa de Joesley Batista para tratar de assuntos profissionais. Cardoso também disse que no encontro não foi tratado nenhum assunto ilícito. Ele negou ainda que tenha falado sobre facilidades para obter sentenças favoráveis para qualquer cliente junto ao Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro também disse que o contrato da JBS com o advogado Marco Aurélio nunca foi fictício e que os serviços foram prestados regularmente. A assessoria de Michel Temer declarou que Joesley Batista mente mais uma vez e negou que o presidente tenha conversado com o empresário sobre a Operação Lava Jato. As defesas de Marcelo Miller e do ex-deputado Eduardo Cunha não quiseram se manifestar. E nós não conseguimos contato com o senador Ciro Nogueira. E nós voltamos a falar sobre os depoimentos dos delatores da JF. O advogado Marco Aurélio declarou que sua antiga pessoa jurídica realizou prestação de serviços na área tributária e consultiva, mas negou que esse contrato tenha relação com os atuais sócios e disse ainda que está à disposição da Justiça. Olá, boa tarde. O dono do grupo JF, Joesley Batista, e o executivo Ricardo Saldi acabam de desembarcar em Brasília, onde vão cumprir prisão temporária de pelo menos 5 dias. Joesley Batista passou a primeira noite na cadeia em São Paulo, onde se entregou ontem à tarde e agora foi transferido para a capital federal juntamente com o executivo Ricardo Saldi. A Zileide Silva está no aeroporto de Brasília, tem detalhes para a gente. Zileide. Oi, Renata, boa tarde. Olha, o avião da Polícia Federal pousou aqui em Brasília às 3 horas e 23 minutos. Taxiou e por volta das 3 horas e 34 minutos, o executivo Ricardo Saldi e o empresário Joesley Batista desembarcaram. Nós temos imagens desse desembarque feito agora há pouco aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Bom, agora há 2 possibilidades. Eles também já deixaram aqui o aeroporto, embarcaram em 2 carros separados e seguem agora num comboio. Por questão de segurança, a polícia não divulgou para onde eles irão agora. São 2 opções: o Instituto Médico Legal para o exame de corpo de delito ou então a Superintendência da Polícia Federal, onde eles deverão prestar depoimento e onde permanecerão presos. Como você disse, é uma prisão temporária de 5 dias, prisão que pode ser prorrogada e pode também se transformar numa prisão preventiva, essa sem um prazo definido para terminar.
Os dois chegaram no aeroporto de Congonhas por volta das 11 horas da manhã, mas só embarcaram por volta das 2 horas da tarde. Isso porque a Polícia Federal esperou pelos malotes. Hoje cedo houve uma operação de busca e apreensão e então a polícia resolveu esperar os malotes com tudo que foi apreendido nessas operações na casa do empresário Joesley Batista e também na casa do executivo Ricardo Saldi. Quando os malotes chegaram, aí sim eles embarcaram por volta das 2 horas da manhã. Essa prisão, lembrando, foi autorizada pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Prisão que foi solicitada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Renata? Nós vimos a Lisileide pelas imagens que mostramos. O primeiro a desembarcar foi o empresário, o executivo Ricardo Saldi. Logo depois, o empresário Joesley Batista. Aparentemente, pelas imagens, não estavam algemados. A gente continua acompanhando e a cobertura completa sobre essa transferência dos executivos da JF para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. Você vê logo mais no Jornal Nacional. Até já. Joesley disse que os outros encontros em março com Marcelo Miller foram na empresa, a JBS, e que Miller se apresentava como ex-procurador do Rio de Janeiro. Joesley disse que conversou com Marcelo Miller sobre colaboração premiada, como se faz, o procedimento, se funciona ou não, e que Marcelo Miller dizia que tinha saído do Ministério Público Federal e em um mês iria para um escritório grande, que Marcelo Miller dava orientações abstratas sobre colaboração e crimes, tendo servido para entender o processo de colaboração premiada. Já o executivo da JF, Ricardo Saldi, disse no depoimento que o primeiro encontro com Marcelo Miller foi no dia 8 de março. Nessa data, Miller tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado. Saldi contou que teve dificuldades em fazer os anexos da delação e que por isso procurou novamente Marcelo Miller, que disse que ajudaria, embora não pudesse instruí-lo, que escrevia os anexos e Marcelo Miller passava os olhos, e dizia Francisco de Assis e Silva para analisar o que tinha ou não ato de ofício. Já Joesley disse que nunca recebeu orientação de Marcelo Miller sobre a elaboração dos anexos da colaboração, nem sobre a produção de uma prova específica, e que Marcelo Miller nunca o orientou a gravar alguém para fins de colaboração premiada, nem o presidente Michel Temer. Também disse que nunca pagou nada diretamente a Marcelo Miller. Joesley disse ainda que Marcelo Miller jamais vendeu facilidades por ser do MPF, que Marcelo Miller, inclusive, se referia a algumas pessoas da PGR como ex-colegas, jamais como pessoas que poderiam facilitar alguma coisa. Sobre a suposta conversa com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mencionada no áudio, Joesley disse que nunca esteve com ele, nem em lugar público, de modo que não sabe qual é esse contexto. E que nessa data da gravação, que foi a da Operação Carne Fraca, no dia 17 de março, estava no meio da predisposição de colaborador, que assim estava inseguro sobre colaborar. Joesley disse que as menções a Rodrigo Janot são, na verdade, à PGR e ao MPF, e que nunca nem tentou falar com Rodrigo Janot. Joesley disse também que nunca viu mensagens de Rodrigo Janot a Marcelo Miller e que, para ele, Marcelo Miller estava voluntariamente prestando as informações sem nenhum contrato ou pagamento no período de férias entre a saída do MPF e o início do trabalho no escritório de advocacia, que chegou a perguntar a Marcelo Miller se poderiam conversar pelo fato de este ser ex-procurador, se não haveria problema, que sempre teve Marcelo Miller como ex-procurador e que pode assegurar que não teve nenhum benefício nem acerto com Marcelo Miller. Sobre o trecho da gravação em que Joesley disse "nós sabemos que não vamos ser presos", ele explicou que era uma espécie de manto, não entregou nada, que não tinha crime, mas admitiu que tem outras gravações ainda não entregues. Uma dessas gravações é com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Joesley disse, no entanto, que esse material hoje está fora do Brasil porque apenas ele manuseia, que gravou até encontros com amigos e que não sabe a quantidade de áudios que tem, e que a avaliação sobre os áudios serem ou não prova de crime foi apenas dele, Joesley. Sobre a gravação com José Eduardo Cardoso, Joesley disse que não tem nenhum crime. Joesley afirmou que a conversa com Cardoso envolveu a Lava Jato, mas não tinha nada de errado, segundo ele, que queria saber como estava andando a operação, a fim de saber se tinha solução para ele fora da colaboração.
Joesley também contou que a menção à palavra escritório na gravação é o escritório de advocacia de Marco Aurélio Carvalho, sócio de José Eduardo Cardoso, que emitia mensalmente notas de R$70 mil ou R$80 mil para contratos fictícios e que parte desse dinheiro iria, segundo Marco Aurélio, para José Eduardo Cardoso. E que esse contrato fictício era para manter boa relação com José Eduardo Cardoso, que Marco Aurélio dizia que o dinheiro chegava a Cardoso, que tratava muito bem Joesley, mas, no entanto, Joesley disse que nunca perguntou se o dinheiro chegava. Joesley contou também que os políticos com os quais mais falou sobre tudo o que acontecia com a empresa no âmbito da Operação Lava Jato durante os últimos 3 anos foram o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, e o presidente Michel Temer. Joesley admitiu que durante a Lava Jato, até decidir por colaborar, tratou com vários políticos sobre como parar a operação. As explicações de Joesley e outros colaboradores sobre a gravação não convenceram os procuradores, que consideraram os fatos graves e afirmam que Joesley e Saldi foram confusos e evasivos quando tiveram que dar explicações à Procuradoria. Esses depoimentos e as provas encontradas pela Polícia Federal nas buscas de hoje ajudarão Janot a decidir se o acordo da JF será mantido ou se os delatores perderão os benefícios. A defesa de Ricardo Saldi e de Joesley Batista voltou a dizer que os delatores não mentiram nem omitiram informações no processo, que estão cumprindo o acordo e que mantêm total interesse em contribuir com a justiça. O ex-ministro José Eduardo Cardoso disse que o escritório de advocacia dele foi procurado pela JBS em março deste ano, 8 meses depois que saiu do governo, e que participou de um jantar na casa de Joesley Batista para tratar de assuntos profissionais. Cardoso também disse que no encontro não foi tratado nenhum assunto ilícito. Ele negou ainda que tenha falado sobre facilidades para obter sentenças favoráveis. Estava muito bem Joesley, mas, no entanto, Joesley disse que nunca perguntou se o dinheiro chegava. Joesley contou também que os políticos com os quais mais falou sobre tudo o que acontecia com a empresa no âmbito da Operação Lava Jato durante os últimos 3 anos foram o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, e o presidente Michel Temer. Joesley admitiu que durante a Lava Jato, até decidir por colaborar, tratou com vários políticos sobre como parar a operação. As explicações de Joesley e outros colaboradores sobre a gravação não convenceram os procuradores, que consideraram os fatos graves e afirmam que Joesley e Saldi foram confusos e evasivos quando tiveram que dar explicações à Procuradoria. Esses depoimentos e as provas encontradas pela Polícia Federal nas buscas de hoje ajudarão Janot a decidir se o acordo da JF será mantido ou se os delatores perderão os benefícios. A defesa de Ricardo Saldi e de Joesley Batista voltou a dizer que os delatores não mentiram nem omitiram informações no processo, que estão cumprindo o acordo e que mantêm total interesse em contribuir com a justiça. O ex-ministro José Eduardo Cardoso disse que o escritório de advocacia dele foi procurado pela JBS em março deste ano, 8 meses depois que saiu do governo, e que participou de um jantar na casa de Joesley Batista para tratar de assuntos profissionais. Cardoso também disse que no encontro não foi tratado nenhum assunto ilícito. Ele negou ainda que tenha falado sobre facilidades para obter sentenças favoráveis para qualquer cliente junto ao Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro também disse que o contrato da JBS com o advogado Marco Aurélio nunca foi fictício e que os serviços foram prestados regularmente. A assessoria de Michel Temer declarou que Joesley Batista mente mais uma vez e negou que o presidente tenha conversado com o empresário sobre a Operação Lava Jato. As defesas de Marcelo Miller e do ex-deputado Eduardo Cunha não quiseram se manifestar. E nós não conseguimos contato com o senador Ciro Nogueira. E nós voltamos a falar sobre os depoimentos dos delatores da JF. O advogado Marco Aurélio declarou que sua antiga pessoa jurídica realizou prestação de serviços na área tributária e consultiva, mas negou que esse contrato tenha relação com os atuais sócios e disse ainda que está à disposição da Justiça.
Olá, boa tarde. O dono do grupo JF, Joesley Batista, e o executivo Ricardo Saldi acabam de desembarcar em Brasília, onde vão cumprir prisão temporária de pelo menos 5 dias. Joesley Batista passou a primeira noite na cadeia em São Paulo, onde se entregou ontem à tarde e agora foi transferido para a capital federal juntamente com o executivo Ricardo Saldi. A Zileide Silva está